Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz, meus queridos, de estar revendo cada um de vocês. Aleluias. Meus amados, você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta, para estar honrando a casa de Deus nessa noite, prepare nesse exato momento o teu dízimo, a tua oferta. Esté vai estar passando com a salva. Vocês que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, for ministrado pelo Espírito Santo para estar semeando nesse ministério. Abaixo desse vídeo estará passando o número da nossa conta bancária, o número da conta do ministério. Você pode estar semeando segundo aquilo que Deus ministrar em teu coração. Aleluias. A presença do Pai está aqui, meus queridos. Eu sinto a presença do Pai. Eu sinto a presença do Pai. Que o Espírito Santo de Deus venha nessa noite, meus queridos, nos tocar de uma forma especial e nos despertar para um avivamento verdadeiro e genuíno, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, honre, meu Pai, todos aqueles que têm ofertado, dizimado sobre esse ministério, em nome de Jesus, Senhor. Prospere o teu povo, Senhor, de uma forma extraordinária. Abaixa um pouquinho para mim, está muito alto. Prospere, Senhor, o teu povo, Senhor. Prospere a tua igreja, honre todos aqueles que têm semeado nesta obra de avivamento. Que haja, meu Pai, os céus abertos sobre todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Isaías 6, versículo 1. Isaías 6, versículo 1. Você que achou, se coloque de pé. E juntos vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor, meus queridos. Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Osias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheio da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Fecha a tua Bíblia. Ainda de pé, eu peço para que você me ajude a levantar um clamor nessa noite. Vamos convidar o Espírito Santo, nosso precioso amigo,
a ministrar tua palavra aos nossos corações. Estenda tuas mãos para os céus. Se possível, feche os teus olhos e convide o teu amigo Espírito Santo a vir nessa noite e a ministrar em teu coração. Eu sinto a presença dele aqui, meus queridos. Hoje eu estou aqui para quebrar alguns protocolos. Meu querido filho falou para mim: paizão, você não vai apagar as luzes hoje não? Eu falei: não, não vamos apagar as luzes não. Não, mas aí vai quebrar o clima, a unção não vai fluir. A unção não está confinada à luz acesa ou à luz apagada. A unção está confinada à nossa vida com Deus. E é acerca dessas verdades que eu quero ministrar aqui nessa noite. Vivemos dias, meus queridos, em que nós queremos, meus queridos, maquiar a verdade de Cristo. E para manifestar o reino de Deus, meus queridos, arrumamos tantas coisinhas para que de alguma maneira venhamos manifestar o poderio de Deus. E durante essa tarde inteira, o Pai queimou dentro de mim, meus queridos, que nós não precisamos de nada disso para manifestar o reino. Precisamos, meus queridos, apenas ter vida com Deus. Vivemos dias difíceis, meus queridos, em que a igreja, para preencher o espaço vazio, meus queridos, que tenha visto dentro dela, por falta da presença de Deus, que já não habita dentro dela mais, arrumamos tanta coisinha, meus queridos, enfeitamos a igreja, colocamos enfeite de luzes, enfeite de fumaça, meus queridos, tantas coisinhas para que de alguma maneira nós venhamos, entre aspas, preparar um ambiente. O ambiente não se prepara com essas coisas não, meus queridos. O ambiente se prepara, meus queridos, com um coração contrito e quebrantado. Eu posso apagar essas luzes aqui nesse exato momento, eu posso encher essa caixa de fumaça, ligar a máquina aqui, meus queridos, eu posso fazer 1001 coisa, mas se o meu coração não estiver contrito e quebrantado na presença, a glória não virá. Se a minha vida não estiver no altar de Deus, não adiantará, meus queridos, eu gritar, eu, meus queridos, preparar grandes coisas, nada vai acontecer. Mas se eu estou na brecha, se eu estou com vida com Deus, o poder de Deus, ele enche a casa. Oh, na paca, pacarabachá. Eu sinto a glória de Deus queimar como fogo dentro de mim. E ao mesmo tempo, meus queridos, uma revolta santa. O meu espírito tem clamado, tem chorado na presença do Senhor. Precisamos de Ti, de um avivamento verdadeiro e genuíno. Vamos arrancar a máscara nessa noite, meus queridos. Vamos tirar a maquiagem. Nada disso, meus queridos, nos leva para perto de Deus, não. O que nos leva para perto de Deus é um coração contrito e quebrantado. Oh, precisamos fazer a diferença. Precisamos gerar, meus queridos, um desejo ardente dentro de nós. Eu ouvi uma oração, meus queridos, que tem queimado dentro de mim. Alguns dias atrás, no alto do monte, eu parei para ouvir um testemunho. Meus queridos, e o avivalista que trouxe, meus queridos, o maior avivamento no país de Galas. Ele clamou, meus queridos, ele fez somente uma oração: Jesus, envia o teu Espírito. Essa era a tua oração. Durante horas, durante dias, durante uns tempos a fio, Senhor, envia o teu Espírito. E novamente, meus queridos, eu sinto queimando dentro de mim que nós precisamos voltar à origem. Precisamos voltar a clamar a Jesus para que Ele venha liberar, enviar o teu Espírito mais uma vez. Onde, meus queridos, nós arrumamos muito jeitinho para tentar, meus queridos, preencher o vazio que pertence ao Espírito Santo de Deus. Mas deixa eu te dizer, crente, o Pai te fala e te diz em alto e bom som nessa noite: não tente preencher esse vazio com coisas supérfluas, não. Esse vazio é do Espírito, e você precisa preencher esse vazio com a presença dEle. E para que Ele venha, meus queridos, preencher esse vazio que tem a vista em tua vida, em teu ministério, é necessário você voltar a buscar a presença dEle. É necessário você voltar à origem, ao princípio. É necessário você voltar ao primeiro amor. É necessário você se converter, mudar de direção e voltar a clamar pela presença. Passei o dia com Deus, meus queridos.
E o Espírito Santo de Deus queimando dentro de mim, meu filho. Vocês precisam de um avivamento. A minha igreja precisa de um avivamento. Há uma revolta santa dentro de mim, meus queridos. E eu oro a Deus para que Ele venha te visitar nessa noite. Para que Ele venha te pegar nessa noite. Comece a clamar pela presença dEle. Eu sinto Ele aqui, meus queridos. E Ele quer fazer algo novo aqui em nossas vidas. Comece a clamar pela presença dEle, em pé, sentado da forma que você estiver. O problema é que nós acostumamos com tanto pataquado, mosquito, tanta coisinha. Não, mas para mim sentir Deus tem que estar uma adoração passando. Para mim sentir Deus, eu tenho que pagar a luz. Para mim sentir, para você sentir Deus, você tem que se entregar a Deus, abrir o teu coração. Você não precisa de mais nada não, meus queridos. Você precisa se abrir para Deus. O Espírito Santo de Deus está atrás de filhos e filhas, e não atrás de matéria. Orando pelo avivamento todos os dias, sem cessar. O Espírito Santo de Deus começou a falar comigo no alto do monte, meu filho. Olhe para os maiores avivamentos que eu trouxe sobre a terra. Olhe para os antigos. John Wesley, Charles Finney e todos os outros grandes homens de Deus veio de um tempo que nem tecnologia existia, nem luz não existia. Não havia microfone, não havia violão, não havia nada, meus queridos, dessa modernidade toda hoje. Somente com a voz, somente, meus queridos, com a tua pessoa, eles trouxeram os maiores avivamentos de toda a história. E hoje dizemos que queremos trazer o avivamento e começamos, meus queridos, maquiar a obra de Cristo. O reino de Deus não precisa ser maquiado não, meus queridos. O reino de Deus precisa ser vivido. Precisamos, meus queridos, parar com esse negócio de querer maquiar o reino de Deus. E precisamos, meus queridos, tomar uma posição para viver o reino de Deus. Uma coisa, meus queridos, é nós proclamarmos, meus queridos, acerca do reino. Outra coisa é nós vivemos o reino de Deus. Quando vivemos o reino de Deus, a presença vem. Quando vivemos o reino de Deus, a unção desce. Até quando nós iremos enganar nós mesmos? Muitos de nós, que tem faltado a unção. Muitos de nós tem faltado a presença. Muitos de nós tem faltado o azeite. E nós, que não somos humildes o suficiente para aceitar essas verdades. Meus queridos, colocamos culpa, meus queridos, em tudo à nossa volta. Não, mas o povo está disperso porque, afinal de contas, a luz estava acesa. O povo está disperso porque, afinal de contas, o povo estava despercebido, entrou de qualquer maneira dentro da casa de Deus. Ei, meus queridos, não podemos mais, meus queridos, ficar inventando pretextos, meus queridos, para justificar a falta do fogo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Precisamos assumir a nossa posição no reino. Nós quiser assumir que nós precisamos da presença de Deus, porque se o fogo está em mim, não importa se a luz vai estar acesa ou apagada, não importa o ambiente, não importa se eu posso desligar esse microfone, essas caixas, se o fogo estiver em mim, você sairá daqui, meus queridos, totalmente incendiado pelo poder de Deus. Narapacarabacharabacá. Precisamos chorar, meus queridos, pela presença. Precisamos chorar. Precisamos rasgar os nossos corações. O mundo tem caminhado de mal a pior. A igreja tem caminhado, meus queridos, em direção oposta da verdade de Cristo. Mas Deus está nos dando a oportunidade de nós convergir, mudar de direção para nós buscarmos o fogo do Espírito Santo. Oh! Você sabe o momento que Deus começa a se mover em tua vida? É o momento que você assume que você precisa do fogo do Espírito Santo. É o momento que você reconhece a realidade que você tem vivido nos dias de hoje. Não tente que justificar o que você tem enfrentado e passado nos dias de hoje. Não tente justificar a tua real posição na presença do Pai, não. Mas entre como filho e como filha. Senhor, eis-me aqui, Senhor. E nessa noite eu reconheço que eu preciso do Teu Espírito, Senhor Jesus. Eu reconheço que tem me faltado o fogo, a essência, a presença.
Eu não quero mais justificar, arrumar um jeitinho, não, mas eu não tenho buscado tanto, porque esses dias eu tenho estado com muitas cargas, trabalhando demais. Não, eu não tenho buscado, não tenho pagado o preço por causa disso, daquilo outro, não. Seja humilde, Senhor, eu não tenho buscado porque me falta posição, tomar uma posição em tua presença. Eu não tenho buscado porque o comodismo tem entrado dentro de mim. Eu não tenho buscado porque me falta eu me reconciliar em tua presença. Precisamos nos esquecer de um encontro real com Deus. E eu sinto, meus queridos, que o Pai quer despertar vidas aqui nessa noite. O Pai quer ministrar vidas aqui de uma forma especial. Estenda tuas mãos e comece a orar. E ore com sinceridade, meus queridos. E enquanto não haver, meus queridos, um gemido na tua alma, em teu espírito, a glória de Deus não será derramada. As nossas orações precisam ser orações fervorosas. Orações, meus queridos, você sabe qual é a oração fervorosa? É a oração feita com o teu espírito e a tua alma. É a oração que você se rasga e reconhece, meus queridos, quem você realmente é na presença de Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Eu reconheço, Senhor, as minhas limitações, minhas fraquezas. Eu reconheço o quanto eu tenho andado afastado da Tua presença, afastado do Teu propósito. E eu me rendo, Senhor. Preste bastante atenção, meus queridos. Vou resumir a mensagem dessa noite. Não mexe no copo, não, minha filha. Qualquer zoeirinha debaixo da unção, a gente fica muito sensível. Chega ao meu ouvido como algo muito alto. Ninguém se mova, ninguém se mexe. Mas dobrai a tua atenção aqui. O Pai quer ministrar, meus queridos, fortemente aos nossos corações. O fundo musical está muito alto. Dê um sinal aí, tá bom? Tá bom. Aleluia. Presta atenção, meus queridos. Meus amados, a palavra do Senhor diz que no ano que morreu o rei Uzias, diz o profeta Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Isaías 6 narra um encontro do profeta Isaías com a glória de Deus, com a realidade do Espírito Santo. E depois desse encontro, meus queridos, completamente impactante com a glória do Espírito Santo de Deus, meus queridos, naquele exato momento, o profeta, debaixo de tamanha experiência espiritual, sendo inundado pela presença e a glória de Deus, a casa estava literalmente cheia da nuvem de glória, a casa estava cheia da presença de Deus, e mediante, meus queridos, um cenário tão cheio da glória, tão cheio da presença, diz-nos que a palavra do Senhor que de repente o profeta ouviu uma voz vinda dos céus, e essa voz dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E em seguida, meus queridos, vem a resposta da parte do profeta, do homem de Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E é acerca dessas verdades que eu quero tratar aqui, meus queridos, nessa noite, de um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo e do nosso chamado sobre essa terra. Meus queridos, em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus, através da pessoa de Jesus, Ele nos encontra sobre essa terra. E quando Ele nos encontra sobre essa terra, meus queridos, Ele nos leva a nós, meus queridos, a fazer uma conversão, uma mudança de direção, gerando em nós o arrependimento, implantando em nós, meus queridos, a visão e o caráter do reino. Outrora nós éramos órfãos, outrora, meus queridos, nós não tínhamos um DNA, nós não tínhamos, queridos, algo concreto da parte de Deus constituído e estabelecido dentro de nós. Mas uma vez que o Senhor Jesus se revela a nós através do Espírito Santo, Ele coloca dentro de nós, meus queridos, um propósito. E o Pai, meus queridos, é aquele que dá um propósito e uma direção ao teu filho. E quando Ele vem até nós,
e nos resgata, meus queridos. Quando Ele vem até nós e nos resgata, nos convencendo nós dos nossos pecados, assim como um dia o profeta Isaías foi convencido dos seus pecados, então começamos uma caminhada com o Senhor Jesus. Começamos, meus queridos, uma nova história caminhando com o Senhor Jesus. E no decorrer, meus queridos, desse caminho, o Pai começa a nos ensinar, o Pai começa a nos mostrar o teu querer e a tua vontade. O Pai começa a ministrar, meu Pai, em nós, meus queridos, a tua vontade, o teu propósito, o teu objetivo. A primeira coisa que Ele faz com nós, meus queridos, é nos chamar para uma grande obra, um grande propósito. A primeira coisa que o Pai faz quando Ele nos encontra, Ele nos dá um chamado, Ele nos dá um propósito. E isso aconteceu, meus queridos, na vida do profeta Isaías, ainda carregando o ofício de um profeta sobre a tua vida. Meus queridos, ele tinha obra, ele tinha, meus queridos, projetos, ele tinha uma missão que ainda ele não havia assumido, mas naquele dia, meus queridos, ele ouve a voz de Deus, ele assume o teu papel dentro do reino do Espírito Santo de Deus. E o Pai nessa noite, meus queridos, Ele quer falar conosco acerca de nós assumirmos nosso chamado na presença e na casa do Pai. Há algumas coisas que nós temos deixado de lado nos dias de hoje. Muitas vezes, meus queridos, nós não percebemos em que nós estamos caminhando, entre aspas, com Deus, mas sem um propósito, sem uma missão. E não existe filhos, meus queridos, que vivem sem propósito, sem uma missão. Porque quando o Pai ele encontra um filho sobre essa terra, a primeira coisa que Ele faz é dar um propósito. Vou te dar um pequeno exemplo, meus queridos. Quando o Espírito Santo de Deus ele veio até um homem chamado Moisés, a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus fez é dar um propósito, uma missão para ele. Agora, o que seria de Moisés sem um propósito, sem a missão? Talvez ele não seria conhecido como o libertador de Israel. Quando o Espírito Santo de Deus veio através de Jesus até os seus discípulos, a primeira coisa, meus queridos, que o Senhor Jesus fez foi dar um propósito, uma missão para eles: vinde após mim e eu vos farei de vocês pescadores de almas. Esse é o propósito, meus queridos, do cristão sobre essa terra. Mas nos dias de hoje, o Espírito Santo de Deus tem me mostrado a muitos, meus queridos, caminhando sem propósito, sem sentido. O que você faz? Não, eu sirvo a Deus. Como você serve a Deus? Da minha maneira, da minha vontade. Vou no culto quando eu quero, faço evangelismo quando eu quero, vou para o campo quando eu quero, e quando o Senhor Jesus quiser também, meus queridos, Ele irá, meus queridos, tratar com você como filho sobre essa terra. Nós só iremos, meus queridos, viver em intimidade com Deus se nós nos posicionar mediante a palavra de Deus. O problema é que o Pai tem nos revelado uma mensagem muito forte, que nós chamamos da plenitude do reino. Mas uma coisa, meus queridos, é o conhecimento chegar até a nós, outra coisa é nós vivemos o conhecimento que pregamos sobre essa terra. É algo bem diferente. E o Pai, meus queridos, Ele fala em alto e bom som para nós: o que você tem feito mediante o propósito que Deus colocou em teu coração? Qual tem sido a tua obra nesses últimos dias? O que você tem gerado para o reino de Deus? Deixa eu te dizer uma verdade, meus queridos. O nosso primeiro ofício é o ofício sacerdotal, é no Espírito. O nosso primeiro ofício, ele não é terreno, o nosso primeiro ofício, ele não é material, ele é espiritual. A palavra de Deus diz, meus queridos, que Deus ele nos fez sacerdócio real sobre essa terra, para manifestar o poderio de Deus sobre essa terra. Ele fez da igreja, não do pastor, não do apóstolo, não do ministro, não do levita,
não do adorador, da igreja, Ele fez sacerdócio real. E nós, meus que somos incubados, nós somos chamados, intimados, para cumprir o ID do Senhor Jesus sobre essa terra. Porque quando nós assumimos o nosso papel sacerdotal, nós iremos entender e compreender que nós temos como obrigação, nós temos, meus queridos, nós temos o papel e o dever de levar o ID do Senhor Jesus, de levar, meus queridos, a presença do Senhor Jesus, de levar a palavra do Senhor Jesus, de levar o reino do Senhor Jesus. Mateus 28, versículo 19 diz: portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Uma palavra liberada, meus queridos, não a pastor, não a ministro, mas a toda a igreja. E a pergunta continua soando: o que você está fazendo com o teu ofício? Você tem simplesmente cruzado os teus braços e vivido o evangelho segundo o teu querer, a tua vontade? Eu quero te dizer, como um profeta de Deus, que você está, meus queridos, literalmente, meus queridos, reprovado no mundo espiritual. Queremos o favor de Deus sobre essa terra, mas não queremos viver a palavra. Queremos o sobrenatural de Deus sobre essa terra, mas não queremos nos alinhar mediante a palavra. E como que os céus irão ouvir a nossa voz, meus queridos? Há um gemido no coração de Deus. A palavra pode ter soar o teu ouvido como algo muito simples, um sermão muito simples, mas eu estou falando de verdades, meus queridos, muito sérias. Há um gemido no coração de Deus, meus queridos, por almas, por vidas. E o que você está fazendo com o teu ofício? Esperando os dias melhorar, esperando dias melhores, esperando as coisas normalizarem em tua vida, para você tomar uma posição, para cumprir o ídolo do Senhor Jesus. Não, mas eu tenho estado muito ocupado, apóstolo. Tenho estado muito ocupado no dia de hoje, fazendo isso e aquilo outro. Tenho trabalhado demais. O interessante da palavra do Senhor, é que quando o Senhor Jesus vem até Pedro, Tiago, João, os primeiros discípulos, eles estavam trabalhando. Pedro, por exemplo, havia trabalhado a noite inteira, estava exercendo o teu trabalho terreno sobre a terra. Aí o Senhor Jesus vai lá e lança uma palavra rima e profética sobre a vida dele. Ei, meu filho, sei que tu és um grande trabalhador, sei que você tem se esforçado, sei que você trabalhou a noite inteira, sei que você tem feito muitas coisas terrenas, mas deixa eu te dizer algo: venha após mim e eu vos farei pescadores de homens. Venha após mim e eu vou dar propósito para a tua vida. Naquele exato momento, meus queridos, não somente Pedro, mas muitos discípulos assumiram o teu ofício como um sacerdote sobre essa terra, como um ungido de Deus sobre essa terra. E o Pai, meus queridos, está procurando pessoas nos dias de hoje que venham ouvir a tua voz. Você sabe por que, meus queridos, tarda o avivamento? Você sabe por que tarda o fogo do Espírito Santo? Porque não está tendo, meus queridos, pessoas de coragem para ir levar o fogo. Se o Pai libera o fogo, meus queridos, sobre pessoas acomodadas. Se o Pai libera o fogo sobre pessoas, meus queridos, que não tem atitude, não tem ação, tudo é impedimento, tudo é embaraço, não vão para a rua, simplesmente Ele vai pegar esse fogo e vai enterrar ele, meus queridos, vai esconder ele. Aí você sabe, meus queridos, o que acontece com nós quando nós enterramos um talento que Deus coloca dentro de nós? Somos, meus queridos, julgados e condenados pelo fato de nós não ter trabalhado com o fogo do Espírito Santo de Deus. Pastor, a base bíblica, a parábola dos talentos. Deus nos dá ferramentas espirituais para nós negociarmos. Deus nos dá, meus queridos, dons espirituais, unção para nós trabalharmos. E toda ação e manifestação do poder de Deus sobre essa terra é visando uma coisa só, meus queridos: a edificação da igreja e almas serem alcançadas. Não, mas esse assunto é brega,
Já não se fala mais sobre almas nos dias de hoje, não se fala mais de almas, porque a visão do povo está sobre essa terra. Já não se fala mais em almas, porque o povo tem se tornado capitalista e só pensa no dinheiro e na prosperidade. Já não se fala mais em almas, porque estamos desalinhados com o propósito de Deus. O que adianta, meus, que nós ganhamos o mundo inteiro e perdemos a nossa alma, se nós não assumirmos o propósito de Deus? Precisamos nos deixar o Espírito Santo de Deus nos despertar para essas verdades. Muitas vezes nós dizemos: ah não, mas o meu apóstolo, o meu pastor não faz evangelismo, não vai para o campo. E o que você tem feito? Qual tem sido o teu fruto? Muitas vezes esperamos tanto das nossas lideranças, não é verdade, meus queridos? Mas eu quero te dizer, meus queridos, que um andorinho sozinho não faz verão. Esperamos tanto, né, dos nossos pastores, nossos apóstolos, e não tomamos uma posição de darmos fruto para Deus. Depois de um encontro vivo e real com a glória do Espírito Santo, Isaías ouviu a voz: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E na mesma hora ele se prontificou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você sabe o que eu aprendo com isso, meus queridos? O verdadeiro encontro com a glória de Deus te leva você a cumprir o ID do Senhor Jesus. Agora, se você não tem, meus queridos, tido força, graça nenhuma para cumprir o ID do Senhor Jesus, é porque até hoje você ainda não encontrou com o Senhor Jesus. Porque a primeira coisa que Ele gera dentro de uma pessoa, quando Ele encontra com ela, é o desejo por almas, é o desejo, meus queridos, de levar aquela glória, aquele amor, aquela graça a outras pessoas. Se você não tem esse sentimento dentro de você, é porque ainda você não teve encontro com Jesus. Me prova que você teve encontro com a glória de Deus se você não tem amor pelas almas. Se você não fala em almas, você consegue falar de tudo: dinheiro, prosperidade, reino, tudo, mas menos em almas. Tem alguma coisa de errado com a teologia que você tem vivido. Tem alguma coisa de errado com a palavra que você tem vivido. Porque o encontro real, meus queridos, com o Senhor Jesus nos leva a nós termos amor e paixão pelas almas. Um grande homem de Deus, uma certa vez, liberou a seguinte palavra. Um homem que arrebatou milhares de almas para o Senhor Jesus, ele liberou as seguintes palavras: se uma pessoa não tem fome, sede por alma em tua vida, é sinal que essa pessoa ainda não nasceu de novo. Eu estou pregando aqui nessa noite, músicas para crentes, não é para pecadores não. Estou pregando aqui, músicas para vidas que se dizem ser filho e filhas. O que você tem feito, meus queridos, para cumprir o ID do Senhor Jesus, para levar a palavra do Senhor Jesus, para falar do amor do Senhor Jesus? O que você tem feito? Se você não tem feito nada, não espere o fogo do Espírito Santo, porque o fogo, a unção que nós tanto pregamos aqui nesse ministério, é para nós trabalharmos na seara do Senhor Jesus. Agora, moços, qual será o intuito do Espírito Santo de Deus? Encher uma pessoa com tanta unção, se essa pessoa não quer completar o ID do Senhor Jesus, se essa pessoa não quer ir, meus queridos, ir. Você sabe o que eu aprendo, meus queridos? Quando nós recebemos o fogo do Espírito Santo de Deus, o Pai nos tira da nossa casa. O Pai nos tira, meus queridos, da nossa zona de conforto. É impossível recebermos o fogo do Espírito Santo de Deus e nós continuarmos no mesmo lugar. Agora, o porquê, meus queridos, não conseguimos sair de nossas casas no dia de hoje? Quando uma pessoa quer evangelizar, meus queridos, até sozinho ele vai. Quando uma pessoa quer falar do amor do Senhor Jesus, ele trabalha e ele não aguenta. Chega um momento que ele começa a pregar para o patrão, para os demais funcionários. Aonde ele está, ele quer falar do Senhor Jesus. Por quê, meus queridos? Porque o Senhor Jesus está queimando dentro de você. O Senhor Jesus está queimando como fogo.
E nós precisamos nos despertar para essas verdades. Segundo, meus queridos, preciso resumir aqui por causa do horário. Em primeiro lugar, precisamos atender a voz do Espírito Santo de Deus para cumprir o propósito de Deus. Em segundo lugar, meus queridos, precisamos assumir o nosso papel de sacerdote no reino de Deus. E eu tenho dito isso, meus queridos, por muitas vezes. Eu tenho batido a mesma tecla. Assumir o nosso papel de sacerdócio na casa de Deus é nós forjarmos uma intimidade, de uma forma bem resumida, bem simples, é nós forjarmos uma amizade com o Espírito Santo de Deus. E qual é a importância de nós forjarmos uma amizade com o Espírito Santo? A importância é o seguinte, meus queridos. Em primeiro lugar, nós, meus queridos, só teremos êxito para levar o reino do Senhor Jesus se nós assumirmos o nosso ofício de sacerdote e forjarmos amizade com Deus. Por quê? Porque sem a presença de Deus em nós, nada iremos alcançar sobre essa terra. E nós vivemos dias críticos em que a turma não quer mais orar, a turma já não quer mais pagar preço, quer viver o reino, entre aspas, quer viver o reino, quer levar o reino, mas não quer pagar preço. E como que nós vamos estabelecer o reino de Deus, mas que sem a presença de Deus? Me explica, como é possível a gente realizar esse fator? Precisamos gerar uma revolta dentro de nós, meus queridos. As nossas mensagens precisam mudar, os nossos louvores precisam mudar. Nós precisamos ter, meus queridos, a essência de Cristo em nossas mensagens. Não estou falando de nós, meus queridos, aperfeiçoar e estudar e começar a transmitir palavras eloquentes, meus queridos, persuasão e sabedoria humana, não. Precisa haver a essência, a presença de Deus em nós. Precisa haver a unção em nossos sermões, em nossos louvores. Meus queridos, se nós não vigiarmos, vamos nos tornar como todas as demais igrejas religiosas. Sabe por quê? Porque quando a presença de Deus já não está mais na vida de um ministro, meus queridos, simplesmente ele se torna mais um religioso sobre essa terra. Porque a palavra de Deus sem a presença do Espírito Santo de Deus não é nada mais, não é nada menos do que religião sendo ensinada sobre a terra. Somente isso. Agora a pergunta é a seguinte: por que temos tanta dificuldade nos dias de hoje, meus queridos, de levantar altares de oração? Você já se perguntou? Existe uma batalha espiritual travada entre a tua carne e o teu espírito. E muitos, meus queridos, obreiros dessa casa, não estou nem falando dos irmãos que estão nos seguindo através das redes sociais, não está conseguindo vencer o teu próprio eu. E não somos humildes para aceitar. Falamos que é muitas coisas, não é por causa disso, por causa daquilo outro, é por causa daquilo. Interessante, né? 1001 coisa. Mas eu raramente acho um filho ou que seja uma filha para dizer: pai, eu não tenho buscado porque eu tenho passado por fraqueza espiritual. É interessante isso aí. O Espírito Santo de Deus, querido filho, querida filha, te chama você para um secreto. Deus nos chamou nós para manifestar o teu poder sobre essa terra, manifestar o teu reino. É tão bonita essa palavra, né? Reino de Deus, tão lindo, né? Mas eu posso falar abrindo o reino, e no teu reino é de mim, porque eu só transmito o reino se eu viver vida com Deus, se eu viver secreto. E esse secreto pode ser na tua casa, pode ser no alto do monte, aonde você estiver. Mas a questão e a pergunta é a seguinte: você tem orado? Você tem pagado o preço? Você é uma pessoa convicta da tua vida com Deus hoje? A tua cota de oração tem agradado a Deus? Não, paizão, tenho orado. Eu tenho orado na minha casa, tenho orado no meu lugar secreto. Aí a segunda pergunta é a seguinte: a tua cota de oração tem agradado a Deus? Porque tem pessoas aqui que Deus já pediu 2 horas, é perigoso não estar orando 1 hora.
Aí como fica a tua posição? Mediante a palavra de Deus. Eu sou uma pessoa muito crítica com essas verdades, meus queridos. Muito crítica. Deus não quer que você seja mais um sobre essa terra. Vivemos dias, meus queridos, em que Deus está ativando a igreja dele, liberando unção. E o protocolo mudou. A nuvem, meus queridos, tem se movimentado. Hoje em dia as pessoas já não vão mais por uma palavra bonita, eloquente. Você entra nas redes sociais, meus queridos, você vê a igreja faminta e sedenta, buscando, meus queridos, ouvir homens cheios do Espírito Santo de Deus. Você vê, meus queridos, pessoas buscando, meus queridos, levitas, louvoristas, adoradores que transmitem a presença de Deus. Aí você pode ter uma voz bonita, falar para os adoradores um pouquinho aqui. Você pode ter uma voz bonita, uma banda, uma estrutura imensa à tua volta, mas se não tiver a unção, nada irá servir. Para nada irá servir. E se eu não conscientizarmos que me falta o fogo, a essência, eu não irei buscar. Eu não irei pagar o preço, porque na minha concepção está bom demais. Eu tenho que pegar mais algumas notas, eu tenho que aperfeiçoar, eu tenho que arrumar mais alguns parceiros. Mas nada disso, meus queridos, vai trazer o fogo e a unção do Espírito Santo. Não estou dizendo, meus queridos, que nós devemos fazer a obra de uma forma, meus queridos, lambona. Você sabe o que é fazer a obra de uma forma lambona? É de qualquer maneira. Não estou dizendo isso não, meus queridos. Eu estou dizendo que nós precisamos voltar à simplicidade, voltar à origem, voltar, meus queridos, a ser dependente, meus queridos, não de matéria, mas da presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, meus queridos, voltar, meus queridos, a chupar da rocha o mel. Você já viu isso na palavra? Perigoso ter pessoas dentro desse ministério que pregam avivamento e não saber disso. Então dentro do ministério de avivamento é perigoso a pessoa que filhos, estou falando de filhos, tá, meus queridos? Não é dos visitantes não. Você sabe o que é chupar da rocha o mel? É você gastar tempo com Deus para extrair da presença de Jesus a unção que você precisa, meu querido. Que você precisa, minha querida. Mas não queremos sair da nossa zona de conforto, meus queridos. Eu estava meditando, meus queridos, na minha casa durante o dia. Eu estava pensando por que vidas, obreiros dessa casa têm tanta dificuldade de subir para o monte. Não que eu idolatre o monte, meus queridos, mas eu não vejo impedimento para que pessoas aqui vá para o monte. Você consegue ir para tu quanto é lugar na cidade? Por que você não consegue ir para o monte? Porque ir para o monte é algo espiritual. E a tua carne está mais forte do que o teu espírito. E você consegue chegar em 1001 lugar, menos para o lugar secreto. É um fator completamente espiritual, meus queridos. E Deus, Ele quer despertar você. Toma posição, meu querido. Toma posição, minha querida. Volte à origem para você completar o ID do Senhor Jesus sobre essa terra. Volte a estar com Deus. Não, mas pastor, apóstolo, você não sabe da minha vida, eu tenho passado tempo com Deus na minha casa. Aí eu desafio você, você tem passado tempo mesmo? Irei falar novamente, meus queridos. Grave no teu coração, vai te ajudar o teu ministério. O que nós vivemos no secreto com Deus se manifesta em público. Grave essas palavras. É impossível uma pessoa pagar o preço no secreto e a presença e a unção não se manifestar em público. Agora, se a presença e a unção de Deus não tem se manifestar, como era para estar manifestando, ainda tua cota está pouca. Se desperte para orar, para que você venha cumprir o ID do Senhor Jesus, debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. O meu espírito, a minha alma clama por um avivamento nesses últimos dias, meus queridos. E eu tenho gerado uma revolta santa dentro de mim. E todas as vezes que um filho, ou que seja filho de Deus, gera uma revolta santa, clamando pela presença do avivamento, o Pai nos quis impulsiona essa pessoa a sair do teu lugar, nos quis de conforto, da tua zona de conforto, para um lugar de relacionamento, de intimidade. A fome que você tem exercido por Deus.
A revolta que você tem exercido por Deus tem te tirado você do lugar? Se não tem te tirado você do lugar, é porque está muito pouca. Ainda não é o suficiente. E eu quero finalizar aqui esse sermão, meus queridos. Eu quero finalizar aqui, meus queridos, esse sermão, presta atenção. O Pai nos deu 2 ofícios sobre essa terra. O primeiro ofício é de ser um sacerdote, trazer a presença, trazer a palavra do reino. O segundo ofício, meus queridos, é de sermos príncipes e princesas sobre essa terra. Mas eu quero trazer uma pequena alerta para a amada igreja, prestar atenção. Meus queridos, prestai bastante atenção. Enquanto eu estava assistindo o nosso querido apóstolo Luiz Hermínio ontem, eu amo muito esse homem de Deus. 4 horas de culto, e eu fiquei às 4 horas na frente da televisão. É gostoso, meus queridos, é gostoso você se entregar. Aí tem pessoas aí que vão, mas uns dias atrás, um filho precioso, mas ouviu 40 minutos de alta misericórdia, isso é coisa demais. Eu fiquei 4 horas. É o tanto de fome que você tem. Você tem fome por Deus, você quer alimentar o teu espírito. Amém? Então, meus queridos, eu ouvindo esse homem de Deus, Deus começou a queimar dentro de mim, depois que ele liberou uma palavra profética acerca dos príncipes que está surgindo no dia de hoje. Meus queridos, então o Espírito Santo de Deus, ele ministrou em meu espírito para me trazer uma pequena alerta à igreja. E eu quero liberar essa palavra aqui, meus queridos, para finalizar. Vocês que sonham por ser levantado como um príncipe, como uma princesa nesses últimos dias, tomai muito cuidado com o ofício do príncipe e da princesa, porque se você não estiver alinhado com a palavra, com o reino do Senhor Jesus, esse mesmo ofício pode te levar a você a se desviar e afastar da presença de Deus. Por quê, meus queridos? Porque a raiz de todos os males é o dinheiro, diz o Senhor Jesus. Se nós, meus queridos, abraçamos o ofício de príncipe e princesas e negligenciamos o ofício de sacerdote, que é o nosso primeiro ofício, nós estamos correndo um grande risco de descermos ao inferno, porque o dinheiro tem um poder de nos afastar da presença de Deus. Mas se nós assumirmos o nosso ofício sacerdotal, a presença de Deus, ela pode te levar a você a ter riquezas e abundância sobre essa terra. É questão que de nós estarmos alinhados com a palavra e o reino do Senhor Jesus. No mundo espiritual precisa haver um equilíbrio. Se não tem visto um equilíbrio, essa palavra é somente para os príncipes e princesas. Se não tem visto um equilíbrio na tua vida no mundo espiritual, é melhor que você abra mão do teu ofício de príncipe, de princesa, do que você perder a tua salvação em Cristo Jesus. Mateus 6, versículo 33. Buscai em primeiro o meu reino, a minha justiça, as demais coisas eu vos concederei. A palavra, queridos príncipes e princesas, prestai atenção, estou falando de algo muito sério. Você precisa colocar na tua cachola, na tua cabeça. Vou pegar o exemplo ali, a brincadeira do nosso querido apóstolo Luiz Hermínio. Ô cabeção, é assim que chamam os seus filhos. Coloca algo na tua cabeça, é Deus quem vai te dar, é Deus quem vai te levantar, não é a tua força, não é a tua capacidade. Agora, se o teu ofício de príncipe, de princesa está te levando você, meus queridos, a afastar devagarzinho da presença de Deus, porque tem algo de muito errado. O que é feito na luz se manifesta na luz. Ou é Deus quem está te levantando como um príncipe, ou é a tua capacidade, ou é a tua ganância. Porque eu posso enfiar minha cara se eu quiser também. Agora eu vou ser príncipe, vou ganhar dinheiro. Aí eu estou lá, meus queridos, não pareço mais no culto, não oro mais, é Deus. Aí devagarzinho estou caminhando para o inferno, sem saber, e Deus está no meio do negócio. Se é Deus quem está te levantando, meus queridos, você não precisa se preocupar.
Continue a tua obra. Não abra mão daquilo que Deus colocou em tua mão. Siga em frente, toque o teu barco, porque o teu primeiro ofício é sacerdotal. Acima do ouro e da prata, meus queridos, eu trago comigo a presença de Deus, e é esse ofício que eu irei chegar um dia nos céus. A riqueza, o ouro, a prata, um dia vai ficar aqui, mas a presença subirá comigo, a unção subirá comigo. Vocês compreendem essas verdades? Então, meus queridos filhos, príncipes, e as minhas filhas princesas, tome muito cuidado com esse ofício, amém? A função do pai é mostrar a direção. Você sabe qual é a função do apóstolo? Meus queridos, abrir porta, mostrar a direção, é uma das funções. Agora o caminhar, o executar é com cada um de vocês. Esteja, meus queridos, com a mensagem do reino impregnado em teu coração, e entenda que quem vai trazer a honra para você é Deus. Ah não, pastor, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que correr atrás. Deus não dá nada para pessoa de braço cruzado, eu concordo. Mas a tua vida está baseada na palavra, porque se ela está baseada na palavra, diz as escrituras, que as bênçãos, Deuteronômio 28, as bênçãos correrão atrás de você. Pare de correr atrás dela, rapaz, se alinha com a palavra, porque ela tem que correr atrás de você. Estou falando de algo muito sério, meus queridos. Eu vejo cristãos nos dias de hoje correndo quando está desalinhado com a palavra. Ou a palavra vai reinar sobre as nossas vidas, ou não vamos viver a palavra. Está lá, meus queridos, pessoas sem discernimento correndo atrás da bênção, e a Bíblia diz que a bênção correria atrás de você. Como está aí, meus queridos, essa situação no mundo espiritual? Estava ouvindo uma palavra do Edir Macedo, muito critica esse homem, mas eu estava ouvindo ele falar, meus queridos, de algo muito, muito tremendo, acerca, meus queridos, daqueles que são fiéis dizimistas. Muitos anos da vida dele, no início, ele passando dificuldade, chegou até o Senhor Jesus. Olha como que é simples, é isso que eu ensino vocês. Se a tua vida está pautada na palavra, o que eu preguei 2 domingos atrás? Vocês estão lembrados? Sobre a oração nos 3 níveis para viver vida em abundância? Se a tua vida está baseada na palavra, dobra o teu joelho. Ele dobrou o teu joelho, Senhor, eu estou sem dinheiro até para comer, estou uma miséria lascada, o Edir Macedo, e eu sou fiel dizimista. A tua palavra diz isso, e isso começou a reivindicar na palavra, as bênçãos começou a manar na vida do homem. Hoje ele é um homem, se não for o homem mais rico do mundo, está perto. É viver a palavra, meus queridos. É viver a palavra. Amém? Não abra mão do teu ofício sacerdotal, porque é com ele que você vai chegar nos céus. Não é com terno de 100 mil reais, não é com uma Ferrari, não é com coisas materiais. Não estou dizendo que você tem que renunciar a essas coisas, estou dizendo que você tem que priorizar a presença de Deus. Não adianta nós, meus queridos, falarmos da boca para fora que queremos o avivamento, se nós não posicionar verdadeiramente como filhos que realmente quer viver o avivamento. Aí vão ver os anos passar e nada acontecer. Agora, quando nós estamos alinhados na direção certa, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E as Escrituras dizem que aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Se você realmente ama a Deus, as coisas são obrigadas a contribuir para o teu bem. E a prova de quem ama a Deus é que o teu coração está no Senhor e não nas coisas materiais. Tempo de nós, meus queridos, cumprir o ídolo do Senhor Jesus. Para de ficar arrumando desculpa, pretexto, e ore com sinceridade. Ore com sinceridade no presente de Deus. Senhor, eu tenho visto que não tenho feito nada em teu reino, em tua casa. Não espere do apóstolo, do pastor, não. Quando a gente quer fazer, a gente sai e faz. Amém? Toma uma posição. Adoradores, levitas, missionárias, evangelistas, obreiros da casa de Deus. Toma uma posição.